Hoje no programa Direito em Debate, nós estamos recebendo o doutor Tiago Reis, procurador da Câmara Municipal de Pouso Alegre, professor universitário, mestre em Direito Constitucional e autor da obra Candidaturas Laranja. Doutor Tiago, é um prazer te receber aqui no nosso Direito em Debate para poder tratar deste livro de sua autoria, dessa pesquisa magnífica acerca das candidaturas laranja. Obrigado, doutor Geraldo, pelo convite, né? Parabenizar pela iniciativa desse Direito em Debate, que tem sido muito enriquecedor, né? Tá chacoalhando a Câmara aí no aspecto jurídico, tá sempre debates muito enriquecedores, e eu fico honrado de ter sido convidado para o programa e por você, que é um militante da área do direito eleitoral, o seu reconhecimento do livro, para mim já é motivo de muito prestígio. Obrigadão. Não, eu que agradeço, porque, na verdade, o objetivo aqui do Direito em Debate é justamente esse, difundir informações para a população. E é o que eu digo em todos os programas, a partir do momento que você difunde informações, você diminui as desigualdades sociais. E esse é um dos papéis aqui do Poder Legislativo, justamente tentar diminuir as desigualdades sociais. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua pesquisa para nós, um pouco desse livro, como é que originou tudo isso, o que você poderia dizer para a gente? Bom, o livro parte da regra que existe no nosso ordenamento jurídico, existe uma lei que impõe, né, que do total de candidatos que cada partido lança para as eleições, 30% tem que ser formado por candidatas, né, mulheres. E essa obrigatoriedade, historicamente, ela é cumprida apenas formalmente, né? Nós sabemos de inúmeras situações nas eleições que os partidos lançam mulheres sem nenhum compromisso eleitoral, né? Pega uma mulher aqui, outra ali, outra aqui, forma os 30% que são necessários pela lei, mas não há efetivamente uma candidatura, não há efetivamente uma campanha eleitoral para essas mulheres. E o que acaba por acontecer é não mudar a situação de desigualdade de gênero no parlamento, né? Essa regra, como você bem sabe, é para formar mulheres nos parlamentos, né? Parlamentares, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. E o Brasil, a situação do Brasil é vergonhosa em termos de representação feminina na política. Nós estamos empatados na América do Sul com o Suriname, em termos de representação feminina. O resto tudo está para cima. Nós temos pouquíssimas mulheres. E nós verificamos que essa regra no Brasil não tem surtido efeito, por conta justamente dessa situação, do preenchimento meramente formal. E não há uma campanha efetiva, uma condição material para que essas mulheres sejam eleitas. Então, elas figuram lá nas fichas de candidatura, na forma, né, da ficha de candidatura, mas não conseguem alcançar o resultado efetivo que são as suas eleições. Então, o livro parte da análise desse fenômeno e como o Tribunal de Minas, né, eu tive que enfocar, né, a pesquisa para o Tribunal de Minas, como o Tribunal de Minas vinha reconhecendo essa situação. E atualmente alguns tribunais têm modificado o entendimento a respeito dessa temática, na atualidade. Você tem conhecimento de alguns tribunais, alguns julgados, que tem... Como é que tem sido a análise atualmente dessa questão por parte dos tribunais pátrios? Perfeitamente, doutor Geraldo. Porque quando eu fiz a pesquisa, até foi uma pesquisa com viés crítico ao posicionamento do tribunal, que era muito conservador ainda com relação ao reconhecimento desse fenômeno, né? Você bem sabe que para reconhecer nulidades eleitorais tem que ser provas robustas, tem que ser uma situação que desqualifique, né, a normalidade das eleições, tem que ser uma fraude muito bem configurada. E o Tribunal de Minas entendia que essa ausência de campanha das mulheres, essa ausência de promoção da campanha das mulheres pelos partidos não era suficiente para reconhecer a sua nulidade. Então, eles focavam muito a soberania do voto popular. Eu falei assim, nossa, eu vou caçar
mandatos de pessoas que receberam votos populares por conta de uma nulidade que ele entendia que não estava bem configurada. Hoje já não. Hoje vemos pulular aqui e ali, né, julgados reconhecendo a nulidade das eleições, cassando o mandato daquele partido que lançou essas candidaturas fictícias, né? Candidaturas fictícias é o termo técnico que os tribunais utilizam, que nós usamos no livro o termo candidaturas laranja. É a mesma coisa, né? Mulheres que são lançadas apenas formalmente, mas sem materialmente, sem efetivamente disputar as eleições. E eu fico satisfeito de ver que as ideias lançadas no livro estão sendo reconhecidas não por conta do livro, com toda certeza, mas na mesma linha de pensamento a gente vê no Ceará, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, os tribunais entenderem que se eles não aplicarem efetivamente essa lei, reconhecendo a nulidade dessa situação, vai ser uma lei como muitas outras no Brasil que não recebem aplicabilidade, né? Então a gente vê sim uma mudança na jurisprudência que deixa a gente com uma certa esperança de mudar esse cenário aí, né? Isso é muito interessante porque, de certa forma, nós precisamos da participação feminina na política. Nós tivemos aqui, por exemplo, em Pouso Alegre, nos últimos mandatos, várias vereadoras que se destacaram no exercício do mandato. Exemplo da vereadora Marileia, a vereadora Lilian Siqueira, lá no passado Orma, Carmelita e outras tantas que por aqui passaram e se destacaram no exercício do mandato. Então, a participação feminina na política, ela engrandece muito o parlamento, né? Hoje, por exemplo, nessa atual legislatura, não existe uma participação feminina. E como você vê, assim, de que forma você acha que se poderia buscar uma maior participação feminina? Quais mecanismos que nós poderíamos difundir para buscar uma maior participação feminina? Seria dentro dos partidos, né? Utilizar, por exemplo, o recurso do fundo eleitoral para difundir a necessidade de no parlamento ser composto também por uma visão feminina, né? Lembrando que as mulheres estão, com todo o respeito, dominando o mundo, né? Se destacando em diversas áreas e também na política. Mas nós precisamos aprimorar isso, né? Para que haja uma maior participação feminina. E como é que você vê isso? O que você pensa? Perfeito, doutor Geraldo, perfeito. Você pega no ponto central do resultado da pesquisa, que é a necessidade realmente de incentivar a participação política das mulheres a partir dos partidos, né? Porque é uma crítica muito grande que fazem no seguinte sentido: fala assim, como é que um partido ou todos os candidatos daquele partido vão ser punidos por atitudes de certas mulheres que, entre aspas, resolveram não participar das eleições? Como é que os partidários, né, os membros daquele partido, ficam numa situação de instabilidade? Falam assim, nossa, aí eu tô lá, faço a minha campanha, sou eleito, mas por conta de uma mulher que foi candidata sem compromisso, eu vou perder o meu mandato? Aí é que está a chave da questão. Os partidos no Brasil têm que deixar de ser máquinas de ganhar eleições. Partidos têm que ser organismos de formação de pensamento, de postura política, né, de um projeto político. Eu acho que isso falta no Brasil, né? O Brasil, a partir da Constituição de 88, com a redemocratização, difundiu assim, como a solução para todos os problemas, o pluripartidarismo, né? Aí surgiram trocentos partidos no Brasil e sem a necessária identificação dos membros do partido com aquela ideologia, exatamente. Então, eu penso que para mudar a situação, as candidaturas das mulheres têm que partir dos partidos políticos. Aí não vai haver essa desculpa. Eu falei assim, nossa, mas essa mulher foi candidata sem nenhum compromisso. Eu falei assim, mas você não a conhecia? Ela não estava lá militando dentro do partido, não é uma promessa do partido para ganhar uma cadeira no parlamento. Não tem que ser uma surpresa, porque hoje em dia eles vão pensar as mulheres na época das eleições. Nossa, precisamos preencher a cota de gênero. Vão
caçar aí na rua mulheres que aceitem dar o seu nome para a candidatura. Isso definitivamente não vai mudar nada, né? Então, parte da necessidade de criação, de fomento, como você falou, com os mecanismos que a própria lei já dá, né? A lei dos partidos políticos, imprimir verbas para as mulheres, para difundir, para promover a participação das mulheres nos partidos. Só que essa situação, o que eu penso? Que apenas vai acontecer quando o judiciário pegar firme com essa situação das candidaturas laranja. Porque se não pegar, vai ficar uma situação muito confortável. Não haverá, né, um impulso dos partidos, né, dos dirigentes partidários na promoção política das mulheres. O livro começa e termina com essa crítica. As conquistas das mulheres nunca vieram de graça. Elas tiveram que lutar muito. Então é utópico acreditar que por si, por vontade deliberada, os dirigentes partidários, que em sua maioria são compostos por homens, né? Aí vem outro pensamento de colocar cotas para as mulheres nos partidos políticos, né? Já seria uma outra ferramenta. Mas enfim, se não houver uma pressão, tem uma pressão legal, né? Existe a lei. Só que a lei é descumprida materialmente. Agora, a meu ver, tem que haver uma pressão jurisprudencial do judiciário para fazer cumprir-se efetivamente essa lei. Só assim eles vão começar a fazer, nós vamos perder cadeira no parlamento, né? Nós homens vamos perder os nossos candidatos porque as mulheres está sendo cassado a candidatura dessas mulheres laranja. Não, então vamos promover as mulheres que aí a gente ganha mais cadeiras no partido, tanto homens quanto mulheres. Eu penso que seria essa dinâmica necessária para mudar a situação. Eu também concordo, eu acho que esse é o caminho. E talvez passar essa responsabilidade aos dirigentes partidários. Perfeito. Não só a nível federal e estadual, também aos dirigentes partidários municipais. Né, difundir essa cultura nos partidos da necessidade de ir trabalhando mulheres que queiram se dedicar à vida pública, porque hoje em dia está muito difícil, né? As pessoas não querem se dedicar efetivamente à vida pública no sentido de colocar o seu nome à apreciação do povo para efetivamente disputar uma cadeira no legislativo, seja a nível estadual, municipal. Então, essa difusão de uma cultura de esclarecimentos, né, é imprescindível para o fortalecimento do próprio parlamento. Perfeito. Não é verdade? Sim. Você pensa nesse sentido? Absolutamente, absolutamente. No primeiro ponto da pesquisa, focou-se justamente isso, o poder das causas feministas mesmo, né? A gente, que é homem, a gente olha muito de fora, né, essa situação. E quando a gente aprofunda a pesquisa, a gente começa a ver a importância e os desafios que as mulheres enfrentam. Você quer um exemplo? A gente está falando aqui que é necessária a participação política das mulheres nos partidos, né? E aí, no final do livro, tem sugestões de o que os partidos poderiam fazer para incentivar a participação das mulheres. Igual você falou, está muito difícil achar mulheres que queiram se engajar na política. Por quê? A começar pelo preconceito. O homem que sai da sua casa 9 horas da noite, 8 horas da noite para participar de uma reunião de partido, ele é visto como, nossa, é alguém que quer mudar a situação, que quer uma condição de vida melhor para a sua família e para toda a sociedade. A mulher que sai 8 horas de casa para cuidar de assuntos partidários é a mulher que deixou o filho em casa, que deixou a casa sem cuidar, que deixou o marido sem janta, não é? Há esse pensamento, assim, nossa senhora, essa mulher não tem filho não, para ficar aí 9 horas da noite discutindo questão de política lá no partido, né? Na sede do partido. Então, há essa mentalidade. Pensamento retrógrado, né? Há esse pensamento retrógrado. A gente precisa de exemplos, né? Exemplos de mulheres que militam na política, que participam, para que outras se sintam encorajadas também, de não, nós temos esse espaço e tudo mais.
Tem várias situações, né? Os partidos também garantirem espaço para as mulheres levarem seus filhos, que tenham lá um entretenimento enquanto estejam discutindo questões partidárias. O desafio não é pouco para elas, não. Tem que voltar um olhar com bastante cuidado para essa situação, é complexa. E é interessante porque a gente vê, por exemplo, a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem lutado, e parece, se não me engano, conseguiu isso, que na própria composição das eleições tem um número de candidatas advogadas, né, de uma composição lá. Você acredita que no caso, para uma candidatura ao parlamento, por exemplo, seja necessário essa mantença, esse estabelecimento de cota de gênero para que se busque efetivamente preservar um número X de cadeiras no parlamento, a nível, por exemplo, feminina, que hoje é a menor participação, né? Existe uma maior participação política masculina, né? A nível de pré-candidatos aí? Show de bola. Eu vou destacar dois pontos que você falou aí, até para esclarecer para o pessoal. Que esse 30% que eu falei que é destinado, eu falei isso, é destinado à participação, lançamento das candidatas mulheres. Uhum. A lei não fala isso, né? Isso. Ela fala assim, ó, tem que garantir no mínimo 30% de candidaturas de um dos gêneros, ou masculino ou feminino. Só que no Brasil a participação feminina, a menor participação feminina é tão historicamente arraigada que a gente já entende que os 30% é das mulheres e nem esses 30% conseguem preencher, né, de candidaturas. Então esse é um ponto. Realmente tem essa pecha, 30% é para as mulheres. O outro ponto que você mencionou é interessante, que é do Conselho Federal da OAB, né? Eles reservaram cadeiras mesmo, né, para as mulheres. Então as mulheres já disputam aquelas cadeiras. É igual um concurso público, por exemplo, quando tem PNE, portador de necessidades especiais. Eles já disputam, já tem uma vaga reservada para eles, né? Igual, por exemplo, se tivesse aqui na Câmara de Pouso Alegre, que tem 15 vereadores. Se 1/3 fosse garantido para as mulheres, nós teríamos necessariamente 5 mulheres aqui, tá certo? Mas não, a nossa lei reserva apenas as candidaturas, não reserva cadeira já. Senão, isso eu entendo que mudaria sim de uma forma mais direta, né? Porém, o que eu penso? Eu penso que no Brasil a gente tem mania de fazer leis para resolver as situações, né? E muitas vezes deixar de aplicar as leis efetivamente. Eu penso que nós temos uma lei já, que ela daria fruto se fosse bem aplicada, se fosse aplicada com seriedade. Eu penso que um passo para atingir essa isonomia de gênero no parlamento seria a aplicação dessa cota de gênero, porque ela tem esse efeito que eu estou mencionando de mudar as estruturas partidárias, que eu penso que tem que começar nos partidos. Nosso sistema eleitoral, como você bem sabe, ele é construído a partir dos partidos, né? A partir dos partidos. Mas é isso. Então, não é só garantir diretamente, penso eu, garantir já diretamente uma vaga no parlamento. Tem que haver uma construção política ideológica anterior. O sistema é lento, como se diz, o passo é lento, mas ele tem que começar a ser dado, né? O Brasil, ele é de uma democracia muito recente, né? Muito. Então ele tem que aprender muito, tem que começar a aplicar os mecanismos que tem, em vez de sempre ficar criando mecanismos novos. Quem não cria uma cultura democrática. E é interessante o que você fala a respeito dessa criação de uma cultura democrática, e aí eu vou até levantar um ponto aqui em discussão, que eu acho que, às vezes, o pluripartidarismo prejudica isso. Por quê? Porque não se difunde efetivamente uma identidade. Em vez de você fortalecer uma sigla partidária, uma ideologia, e fazer com que ela tenha certos representantes, seja de um gênero ou de outro, você acaba criando uma diversidade de partidos que muitas vezes acabam se tornando siglas de aluguel. E isso enfraquece demais a democracia, né? Principalmente no que tange aí a questão das cotas de gênero e vamos ser sinceros, as cotas femininas, que acabam sendo um número menor
né, que participam aí da política. Mas, Tiago, eu só tenho a agradecer aqui a sua participação no Direito em Debate, ainda mais com a sua cultura aí, você esclarecendo, né, esse tema que é muito interessante, está em voga, um tema novo, né, a respeito das candidaturas laranja. Você editou este livro pela editora Dialética, um livro que eu tive a oportunidade de ler, recomendo a leitura para todos, porque é fantástico, Candidaturas Laranja. Obrigado, meu amigo. Não, fantástico mesmo, um livro técnico, mas de acesso a todos. Meus parabéns pela obra e é sempre um prazer conversar com você, viu? Ô, meu amigo, eu que agradeço, né? É sempre um prazer tê-lo como amigo e com a troca de ideias, né? Você ajudou a construir esse livro pela troca de ideias que nós tivemos várias vezes, né? Com a sua militância na advocacia eleitoral aí, o que você pensava, o que estava rolando nos tribunais. Então, foi um trabalho construído de várias mãos. Obrigadão. Eu que agradeço. Bom, Direito e Debate fica por aqui e até a próxima vez. Grande abraço.